Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula dessa semana? Vamos descobrir um pouco sobre os heróis. Bora, pessoal, para a unidade 2? Os heróis gregos. Esses heróis, então, que a gente está acostumado a ver nas telinhas, os da Marvel, da Liga da Justiça e tantos outros por aí que existem, eles acabaram surgindo lá na década de 1930. Nesse período, acabou surgindo algo que abalou o mundo inteiro. E eu não estou falando das guerras, não, eu estou falando da crise na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que acabou afetando o mundo inteiro. E aí, esse período é chamado de a Grande Depressão, né? Então, vários países enfrentaram problemas econômicos e o mundo estava meio para baixo. Então, surgem esses super-heróis para dar uma animada também na galera. Lembrando que o herói, ele é uma pessoa, ele é uma figura representativa que tem caráter, né, que ele é ético, então que ele faz as coisas da maneira mais correta possível. E isso é bom lembrar, né, para que nós tenhamos como algo de referência. E no momento onde você está passando por uma crise, né, global, tipo hoje, né, pandemia, mas é algo bem legal assim, a gente ter uma esperança, né, algo que se acreditar. Só que esses heróis, eles não foram os primeiros que surgiram. Os primeiros vieram há muito tempo mesmo, lá na antiguidade, com um povo bem classudo, os gregos. Então, os gregos, né, é considerado ali o pai da democracia, a filosofia, a razão, que eles eram muito apaixonados por isso. Tinha outra paixão também que era a beleza, e isso a gente vai ver refletindo depois nas esculturas. O homem em si era muito importante para eles. O homem era algo central. Era tão importante que até os deuses, conforme foram sendo criados, eles trazem características, né, positivas e não tão positivas, que são as qualidades e os defeitos, muito humanos. Então é difícil a gente encontrar aí deuses que vão dar piti, por exemplo, né? E aí a gente tem isso entre os gregos. Os gregos gostavam muito de fazer as representações teatrais. E através do teatro, eles usavam a mitologia também para ensinar o povo, né? Para trazer esses detalhes que faltam. O teatro a gente vai ver na próxima aula, tá, gente? Mas outra maneira da gente representar isso era através das pinturas. Eles usavam as pinturas de jarros e vasos, que tinham uma função utilitária também, para guardar vinho, água, enfim, né? Mantimentos em geral. E aí, na parte de fora desses vasos, a gente vai ter essas pinturas, tá? Outro fato bem interessante dentro da cultura grega é que eles foram grandes pioneiros e inspiraram muito a cultura romana. Por isso que quando a gente estuda o Renascimento ou o Neoclassicismo, é retomado a cultura greco-romana. Vamos colocar assim, então, os romanos adoravam fazer visitas para os gregos, assim como os gregos adoravam fazer visitas para os egípcios. Tá certo? Só para vocês entenderem. A diferença é que os romanos acabaram absorvendo muito da cultura grega, inclusive na própria mitologia, tá? O que vai mudar ali é o nome, basicamente. As estátuas também surgiram com essa intenção de venerar os deuses, e cada qual, então, com o seu templo específico. Aqui tem os principais deuses, tá? Zeus, então, que é considerado o deus dos deuses, Ares, que é o deus da guerra, o Poseidon, que é o deus dos mares e oceanos, o Apolo, né, que é considerado ali o sol, né, o deus
bonito também. Afrodite, a deusa do amor. Aí a gente tem Atena, que ela é considerada a deusa da sabedoria e das batalhas. Uma deusa mais urbana, enquanto a Ártemis é uma deusa mais roots, né? Mais da natureza, também caçadora e também sábia. Entre vários outros deuses aí que a gente tem. Deixo também um link para vocês, para quem tiver interesse em fazer um quiz sobre mitologia. Aí depois vocês me contem como é que vocês se saíram aí nesse teste. O mito que a apostila traz é o Teseu e o Minotauro. Bom, tinha um carinha chamado Minos. Minos era muito ambicioso e ele morava então em Creta. O sonho dele era reinar Creta, era ser o rei de Creta. Só que ele não sabia como fazer isso, até que ele teve a brilhante ideia de conversar com Poseidon. Poseidon, o deus dos mares, né? E aí os dois trocaram uma ideia e entraram num acordo, certo? O acordo, então, fez com que o Minos se tornasse rei de Creta, porém, Minos também tinha que fazer parte do seu acordo, cumpri-lo, fazendo um sacrifício para Poseidon. Poseidon fez surgir um lindo touro branco. E Minos achou esse touro tão incrível que ele acabou escondendo o touro e fazendo o sacrifício de outro animal. Quando Poseidon descobriu, ele ficou possesso. E aí, vejam como só uma pausa, tá, gente? Vejam como o Poseidon, ele acaba sendo sendo vingativo. Como uma forma, então, de fazer com que Minos pagasse o que ele não cumpriu, ele fez com que a própria mulher do rei se apaixonasse perdidamente pelo touro. Então, a gente tem um primeiro ato de vingança aí. Dessa paixão, surge, então, o Minotauro. O Minos fica tão envergonhado, né, de ter acontecido que ele contrata vários artistas para esconder esse Minotauro em algum lugar. Então, eles acabam construindo um ambiente com muitos espaços e corredores e colocam ali o Minotauro, que é conhecido depois como o labirinto. E aí, passado algum tempo, né, Minos teve outros filhos e um de seus filhos acaba morrendo em combate. E Minos fica então enlouquecido com isso. E aí, a partir de então, ele faz as oferendas para o Minotauro. Ele oferece sempre 7 moços e 7 moças para que o Minotauro devore. Na terceira temporada, né, de Sacrifícios, lá em Atenas, Teseu resolve então matar o Minotauro, né? A fama do Minotauro chegou até lá e disse, não, vou acabar com esse Minotauro aí. Conversa com o pai dele, né, Egeu, o rei Egeu, e o pai então oferece a espada, pede para ele ter cuidado. E na hora que ele vai para Creta, ele vai de barquinho, de navio, e nesse navio tem velas. E o pai coloca velas pretas e velas brancas. Velas pretas em caso do filho vir a óbito e velas brancas em caso dele sobreviver ao combate. Teseu vai bem bonitinho até Creta. Quando ele chega lá, ele já dá de cara com uma moça bem bonita chamada Ariadne. A Ariadne fica apaixonada pelo Teseu. E o Teseu nem dá muita bola para ela, tá? Quando ela descobre que Teseu tá na intenção de matar o Minotauro, ela acaba então ajudando ele, porque ela não quer que o seu lindo e amado morra. Só que tem uma condição para que isso ocorra, né? Ela ajuda ele, mas em troca ele casa com ela, leva ela para Atenas. Ele concorda e ela dá um novelo para ele, um novelo com fio de prata, e pede para ele amarrar então na entrada. E conforme ele vai andando pelo labirinto, ele vai soltando esse novelo.
Aí a gente tem uma história bem parecida, que é o João e Maria, né? Quando ele vai soltando as migalhas no chão. Enfim, Teseu consegue chegar até o Minotauro, eles, né, combatem e ele acaba matando o Minotauro. Então ele sai de lá junto com os outros coleguinhas que iam ser sacrificados e ele tem que cumprir o prometido, né? Ele tem que então casar com a Ariadne. Ele resolve colocá-la no navio e leva ela rumo a Atenas. Só que na metade do caminho, eles param numa praia, a moça tá dormindo e ele deixa ela lá na praia. A coitada acorda sem saber onde tá, o que que tá acontecendo e viu que foi, né, trollada então pelo Teseu. Só que o Teseu, né, não tão esperto assim, ao invés de ele colocar as velas brancas no navio, ele deixou as velas pretas. E foi assim com o navio até chegar em Atenas. Quando o pai dele viu o navio e viu que as velas estavam pretas, ele entrou em desespero total, né, achando que o filho tinha morrido. E por conta disso, ele acaba então tirando a própria vida, jogando-se ao mar, aonde recebe o nome de Mar Egeu. E fim da história. Esse é um mito, né, bem famoso. Só para vocês terem uma ideia, então, de como eles usam o próprio mito para contar como as coisas acontecem. Nesse caso, a gente tem o surgimento do Mar Egeu, uma história bem interessante para entender como que aconteceu. Só que a gente tem toda essa jornada do herói. O herói, ele não simplesmente ganha as coisas facilmente, né? Ele tem que lutar, ele tem que atravessar várias coisas. E é isso que os gregos querem que os demais saibam, né? Que a população saiba disso, para que eles andem sempre na linha, que não desobedeçam aos deuses, tá? E como eu falei anteriormente, então, os deuses eles têm qualidades humanas. Imagina, né, que um deus vai ficar vingativo porque você não fez o que ele lá pediu e ele vai bolar ali a vingancinha para você, né? Enfim, então era como eles usavam para contar as histórias. Então a gente fica por aqui, tá, pessoal? Sigam ali o cronograma e na próxima aula a gente vai falar sobre o teatro grego. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui e até a próxima aula. Um beijo!